This is freaking awesome. And to be honest, it looks really freaking good, which is freaking awesome. It's actually pretty freaking good in this snowy, cozy forest. You about to get cozy, girl. Starting to feel pretty cozy in here. É impressionante o quanto você pode aprender inglês no YouTube. Assistindo a um vídeo, notei que duas palavras aparecem com tanta frequência que fica difícil ignorar. E é aí que mora o segredo para você aprender mais rápido aquela palavra nova que você vive esquecendo. Na verdade, eu separei um trecho do vídeo para falar com você sobre isso. Vamos dar uma olhada? Bom, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Gabriel e vamos direto para o conteúdo. Esse é o texto que corresponde à parte do vídeo que trouxe para a gente dar uma olhada. E eu sei que você viu aí já uma sequência de cortes onde essas duas palavras aqui aparecem. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas o objetivo era para você ver as sequências diretas ali dessas duas palavras aqui em negrito aparecendo. E mais adiante nesse texto, ainda nesse arquivo aqui, ó, eu vou dá uma passada nessas partes aqui, ó, que eu até notei, são partes do vídeo onde essas mesmas palavras ocorrem, essas mesmas palavras aparecem. E eu vou falar com você sobre isso aqui, mostrar também essas partes aqui. E qual é a ideia aqui? A ideia é a gente discutir sobre a importância da repetição, da frequência com que você vê uma palavra, porque você está aí aprendendo inglês. Só ver uma palavra ou alguma frase uma única vez não é suficiente para que o seu cérebro retenha, para que você adquira aquela palavra, para que ela faça parte de você. Essa repetição é necessária. E se você puder fazer essa repetição, por exemplo, vamos pegar uma palavra, pode ser essas aqui mesmo, ó. Temos a freaking e cozy. Vamos ficar com cozy por enquanto. Se você ouve essa palavra pela primeira vez, você não conhece ela, nunca ouviu, não sabe nem o que ela significa. Aí você começa a ouvir essa palavra repetidas vezes, digamos que você está assistindo a um vídeo, você começa a ouvir essa palavra repetidas vezes. Na primeira vez, digamos que você deixa passar, você está ali meio preguiçoso, não quero olhar o significado dessa palavra, não, deixa passar. Só que aí você ouve de novo no mesmo vídeo. Aí, de novo, ouve mais uma vez aquela palavra e mais uma vez vai chegar um momento que você vai se sentir incomodado. Pô, pera aí, essa palavra está repetindo demais. Eu acho que é hora de eu dar uma olhada no que ela significa. E aí, por conta dessa frequência com que você ouviu essa palavra, ela se repetiu tanto ao ponto de você se incomodar para ir lá verificar o significado dela. Isso por si só já te dá um impacto diferente. Você vai lá, pesquisa e vê o que a palavra significa. Já marcou um pouco aí na sua mente. E aí você continua ouvindo essa palavra no mesmo conteúdo. E de repente, mais adiante, você vendo o conteúdo da mesma pessoa, do mesmo canal, essa palavra se repete de novo. Por conta de toda essa exposição com a palavra, você vai começar a guardar ela mais. Vai chegar um dado momento ali que você não vai mais conseguir esquecer essa palavra por conta dessa frequência. E é aí que mora o segredo para você aprender mais rápido aquela palavra nova que você vive esquecendo. Porque é normal, a gente aprende uma palavra nova ali, ou pelo menos tem o primeiro contato com aquela palavra, e é difícil às vezes a gente reter o que aquela palavra significa. E somando-se a essa frequência, a essa repetição, o contexto diferente, você vê aquela mesma palavra em contextos diferentes, muitas vezes ela significando coisas diferentes para cada contexto, aí mesmo que você aprende essa palavra de verdade. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar o vídeo e óbvio, a gente vai procurar entender o todo disso aqui, todo esse contexto aqui, a gente vai dar uma estudadinha nele e tendo foco nessas palavras que se repetem. Então assiste aí comigo o trecho desse vídeo. Whew. All right, we made it to camp. Oh my gosh. Look at how deep this snow is. There's absolutely no way my two-wheel drive van could drive through this little snow. This is freaking awesome. So I'm gonna call this home for the night, get settled in, and enjoy some peace and quiet in this snowy, cozy forest. Viu aí? Conseguiu entender alguma coisa? Conseguiu observar o uso dessas duas palavras aqui, ó, quando elas aparecem? O freaking e o cozy. Se você não entendeu muito bem o trecho do vídeo, não tem problema. Eu fiz questão de separar aqui, ó, a tradução dele, dividir até em duas partes,
para você entender muito bem esse contexto aqui e vamos discutir mais sobre o uso dessas duas palavras que eu até coloquei aqui, como já mostrei, alguns pontos, alguns trechos, só que essas duas palavras aparecem com tanta frequência, o rapaz usa tanto essas palavras que chegou um momento que não fez mais sentido eu ficar marcando os pontos em que elas aparecem, porque senão eu não ia nem ter tempo dentro de um vídeo aqui para mostrar tudo isso, para citar tudo isso, mas acho que isso aqui já é o suficiente para você perceber essa repetição, essa frequência com que essas palavras aparecem, de modo que se você não conhecia as palavras, você passa a conhecer, você aprende as palavras na marra. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Vamos ouvir essa parte aqui e vamos buscar entender o que está acontecendo. Ouve aí junto comigo. Whew. All right, we made it to camp. Oh my gosh. Look at how deep this snow is. There's absolutely no way my two-wheel drive van could drive through this little snow. This is freaking awesome. Então aqui ele diz o seguinte, muito bem, que foi esse alright. Eu traduzi aqui para muito bem, mas você poderia traduzir para tudo bem ou algo semelhante. Então ele diz, muito bem, conseguimos chegar para acampar. Minha nossa, olha como essa neve está funda. Não há absolutamente nenhuma chance de que minha van de tração nas duas rodas pudesse passar por essa pequena neve. Aí ele conclui dizendo, isso é muito incrível. Aqui eu quero destacar alguns vocabulários, mas o principal é o freaking. A gente vai falar sobre o freaking, que é uma das duas palavras que eu notei que ele usa com extrema frequência. E já no começo do vídeo essa palavra começa a soltar, começa a aparecer. Então, primeiro ele diz my gosh. Esse my gosh é uma expressão que é uma variante do my God. Então ele disse my gosh, que é meu Deus, caramba, nossa, minha nossa. Se você for observar aqui na tradução, eu traduzi para minha nossa, porque tem essa mesma equivalência, my gosh. E mais adiante tem esse termo aqui, ó, two-wheel drive. Two-wheel drive. Esse two-wheel drive significa tração nas duas rodas, é o equivalente para nós. Então ele diz o seguinte, vou contextualizar um pouquinho mais para você. Esse rapaz ele tem um canal onde ele compartilha o dia a dia dele. Ele mora numa van e aí ele roda os Estados Unidos, aparentemente mais a parte norte dos Estados Unidos. Ele ele acampa em vários lugares. E nesse contexto aqui ele foi para um lugar onde tem mais neve. E na van dele, a van que é própria dele mesmo, ele diz ali que ele não conseguiria chegar onde ele chegou, porque ele está com um carro diferente, um carro mais apropriado, mais robusto para esse tipo de coisa, de situação. E aí é onde ele diz que não haveria chance de ele com a sua van com tração apenas em duas rodas passar naquela neve ali, chegar naquele ponto em que ele chegou. Esse é o contexto. Por isso que você vê ele dizer aqui, ó, olha como essa neve é funda, não há absolutamente nenhuma chance de que minha van de tração nas duas rodas pudesse passar por essa pequena neve. Isso é muito incrível. Aí ele diz, isso é muito incrível, olhando para todo o cenário ali, né? Isso é muito incrível. Então o two-wheel drive significa tração nas duas rodas. E mais adiante nós temos uma das palavras que aparecem com muita frequência, que é o freaking. Freaking. Se você não conhece essa palavra, eu acho que só pelo fato de a gente discutir ela aqui já vai ficar mais marcado na sua mente. Esse freaking, ele é uma variante, é como se fosse uma opção daquela palavra mais agressiva, que é um palavrão. O freaking seria isso aqui, ó, uma variação dessa palavra aqui. E aí, para não dizer essa palavra aqui, ó, que ela é muito mais forte e fica inadequado para muitas situações, ao invés desta palavra que você está vendo aí na tela, usa-se o freaking. É como se fosse uma variação, é uma opção para você não utilizar essa outra palavra aqui, ó. Ok? Então temos aqui o freaking. Esse freaking, ele é utilizado
Na maioria das vezes, e principalmente aqui nesse contexto do vídeo, ele é utilizado como um intensificador. Ele intensifica aquilo que você está, na sua linguagem, você está tentando qualificar. Ele intensifica o adjetivo que você está utilizando. Mas ele não é o único intensificador. Nós temos outros aqui que provavelmente você conhece, como por exemplo, o very, o so, super, really, o pretty. Então temos outros intensificadores que são utilizados bastante, mas esse freaking aqui, ó, principalmente porque ele usa uma linguagem muito jovial, ele é utilizado com muita frequência nesse contexto um pouco ainda mais informal. Então freaking é muito utilizado nessa situação. Pois bem, entendendo que o freaking equivale ao very, ao so, super, really, pretty e tantos outros intensificadores e que na sua maioria são mais informais ainda, agora vamos ver o que ele equivale no português. No português é o demais, o muito, o bastante, o pra caramba, né? Quando a gente quer dizer que algo é muito bom, por exemplo, poxa, isso é bom pra caramba. Então, isso é muito bom. Esse muito seria o intensificador. Não é só bom, é muito bom. Entendeu aí? Então, basicamente, essa é a função do freaking aqui quando ele usa. E eu coloquei até uma frase de exemplo que diz assim, ó. This movie is freaking amazing. Percebe aí o uso do freaking? Então, ele está intensificando o adjetivo que você acabou de utilizar aqui, ó, o amazing. Então, fica assim, ó. Esse filme é muito incrível. Então o freaking seria o muito. Ou esse filme é bastante incrível. Ou esse filme é incrível demais. Esse filme é incrível pra caramba. Então você tem aí algumas possibilidades de tradução para esse freaking aqui, ó. Eu acho que você já entendeu o uso dele aqui como um intensificador. É como se você dissesse, por exemplo, como se você substituísse por algum desses aqui que eu já deixei como exemplo. Então ficaria algo assim, mais ou menos. This movie is very amazing. Ou this movie is so amazing. Ou ainda, this movie is super amazing. This movie is really. Então você substituiria sempre aqui, ó. Really amazing. This movie is pretty amazing. E você ainda teria como colocar o pretty junto aqui ó, com o freaking. Ou ainda o really, para intensificar ainda mais. Mesmo sendo o really e o pretty dois intensificadores também. Inclusive ele faz isso mais adiante. Então ficaria algo mais ou menos assim, ó. This movie is really freaking amazing. Então seria totalmente possível e é muito comum, tá? No dia a dia. Ou ainda, this movie is pretty freaking amazing. E aí você poderia jogar as outras também aqui sem tirar o freaking. E aí você estaria dando uma intensificada a mais, digamos assim. Então aqui você conseguiu entender o uso do freaking? Na linguagem dele ali mais jovial e bastante informal, ele usa muito essa palavra freaking para intensificar aquilo que ele está qualificando, que ele está adjetivando. E com essa repetição fica impossível você não aprender aquela palavra. Essa palavra freaking, por exemplo, ela acompanhada de uma partícula como o out, ela pode significar uma outra coisa, mas não vem ao contexto aqui. Nesse contexto, a palavra freaking sozinha, ela tem essa equivalência aqui, possui esses significados que eu acabei de citar para você. E aí para você não ficar perdido, é só você se conter. É só se você se ater ao contexto. O contexto aqui é esse, é o uso da palavra freaking como um intensificador dos adjetivos. Basta. Você entendendo isso aqui, você aprende o significado dessa palavra nesse uso aqui, que é um dos usos mais frequentes, ela como um intensificador. Belezinha aqui? Então vamos ouvir mais uma vez, só para você ter um novo olhar agora nessa parte. Ouve aí junto comigo. Whew. All right, we made it to camp. Oh my gosh. Look at how deep this snow is. There's absolutely no way my two-wheel drive van could drive through this little snow. This is freaking awesome. E no contexto aqui, olha o que acontece. Ele diz, this is freaking awesome. Isso é muito incrível. Poderia ser, this is
so awesome, ou very awesome, really awesome, pretty awesome, e por aí vai. Agora vamos dar uma olhada na próxima parte aqui só para concluir. Então, na próxima parte, vai da seguinte forma, ouça aí junto comigo e no final vou colocar o mesmo trecho do vídeo de novo para a gente acompanhar. So I'm gonna call this home for the night, get settled in, and enjoy some peace and quiet in this snowy, cozy forest. Então aqui a palavra cozy aparece e ele usa essa palavra com tanta frequência e, na verdade, de acordo com os vídeos que eu já assisti desse canal, me parece que ele fez dessa palavra até uma marca para ele, alguma coisa do tipo. E também justificaria essa repetição da palavra cozy também. Mas, independente disso, a palavra cozy é utilizada, ela aparece com muita frequência. De modo que, tipo assim, você assiste ao vídeo, você não entendeu aquela palavra que foi utilizada ali, aí você deixa passar, mas aí logo em seguida ela aparece de novo. Pelo menos comigo é assim, se tem um termo que eu não... um termo que seja novo para mim, e aí ele aparece num determinado vídeo, aí, bom, a gente pega muito pelo contexto também, aí, bom, deixo passar. Só que aí se esse termo aparece logo em seguida de novo, aí, poxa, aí ele aparece novamente, eu já começo a ficar um pouco incomodado. Se ele aparece de novo, cara, vamos deixar a preguiça de lado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, só pra gente acompanhar melhorzinho. Vamos ver o que isso está significando. Aí você dá aquela checada lá e aí ela continua aparecendo, só que agora você consegue entender o que está acontecendo. Depois você assiste um outro vídeo do mesmo canal, pode ser, ou até mesmo de outro canal, onde essa palavra continua aparecendo. E você pode até esquecer ali, mas, puxa, eu vi lá como que significa essa palavra, nossa, repetia tanto ela. Aí você não consegue lembrar, você dá uma checada de novo, é isso aqui, ó. E aí você continua ouvindo essa palavra. Chega uma hora que você não esquece mais. E muitas vezes, dependendo da palavra, isso é quase que instantâneo. Você ouve aquilo ali, é exposto àquela repetição naquele vídeo e você não consegue esquecer mais aquela palavra porque marcou demais. Percebe aí? Então isso é muito importante para você aprender mais rápido as palavras, aumentar mais rápido o seu vocabulário. Então aqui ele diz, então vou chamar isso de lar por essa noite. Me instalar e aproveitar um pouco de paz e tranquilidade nessa floresta nevada e aconchegante. Então o cozy significa aconchegante, já até adiantei aqui. Mas espera lá, vamos por parte. Aqui ele usa get settled in, inclusive eu não coloquei aqui, ó. Get settled in. O que significa esse get settled in? Na tradução, como que ficou? Me instalar. Então quando ele diz, então vou chamar isso de lá por essa noite, me instalar, então get settled in. Aqui do lado tem alguns possíveis significados, né? Que é se instalar, se estabelecer, se acomodar, se ajeitar. É como se ele dissesse, então vou me ajeitar por aqui, vou me acomodar por aqui, vou me instalar por aqui, por esta noite. E eu até coloquei uma frase de exemplo aqui para a gente acompanhar isso melhor. E ela diz, I'm going to settle here for the night. I'm going to settle here for the night. Eu vou me instalar, aqui ela está no presente, né? Aqui ele aplicou get settled in. A palavra está no seu tempo passado e aqui ela está no tempo presente. I'm going to settle, vou me instalar, vou me acomodar, vou me estabelecer aqui por essa noite, para a noite poderia ser. Então, o settle teria esse significado nesse contexto aqui. Que seria o equivalente a ele dizer o seguinte, I'm going to stay here for the night. Olha aqui, I'm going to stay here for the night. Ou ainda, I'm going to set up here for the night. I'm going to park here for the night. Tendo o mesmo significado, qualquer uma dessas situações aqui, tá? Vou me instalar, vou me acomodar, vou me ajeitar, vou me estabelecer por aqui. E mais adiante nós temos a palavra snowy, quando ele diz já no final, né? This snowy cozy forest. In this snowy, cozy forest. Snowy, que é de neve ou com neve ou nevoso. Poderia ser nevosa e não é nervosa de nervo. É nevoso de neve ou ainda nevado. Snowy, que vem da palavra snow, neve. Snowy, nevado, com neve, com muita neve e por aí vai. E por fim temos a palavra
cozy, que é um dos alvos aqui deste vídeo, porque foi uma das palavras que eu notei sendo utilizada nesse vídeo. Imagina aí você um vídeo de, eu acho que ele tem 39 minutos de vídeo. Então ela tem muita ocasião para ela se repetir, já que é uma palavra está muito presente no vocabulário do rapaz. E eu vou deixar o vídeo original aqui, o link dele na descrição, para quem quiser ir lá dar uma olhada nele. É um vídeo legal, é muito interessante. E para você que está aí aprendendo inglês, é uma oportunidade de você acompanhar alguém que não está ensinando inglês e que é nativo. Por exemplo, ele é dos Estados Unidos, e aí você vai estar tendo ali input, sem ser de um professor, ainda que seja nativo. Você vai ter um input de alguém que não tem compromisso com você. E aí você vai mergulhar bastante, tanto em questão de vocabulário, você vai melhorar muito o seu listening fazendo isso, ok? O link vai estar na descrição também. Então o cozy aqui, ó, significa aconchegante, acolhedor e até mesmo confortável. Você poderia traduzir para confortável a palavra cozy, dependendo do contexto de como você quer transmitir a mensagem. Mas a palavra que mais é traduzida para cozy é o aconchegante. Cozy, aconchegante. E ela aparece aqui, né, quando diz in this snowy cozy forest. Na tradução ficou nessa floresta, poderia ser nesse bosque também, tá? Nesse bosque nevado e aconchegante. Vamos ouvir mais uma vez? So I'm gonna call this home for the night, get settled in, and enjoy some peace and quiet in this snowy, cozy forest. E aquele detalhe, eu tô dando destaque aqui às palavras freaking e cozy, mas não são as únicas palavras que você vai aprender. E embora outras palavras não se repetem, pelo menos neste vídeo em questão, com tanta frequência, mas você tem outras palavras ali que estão sendo utilizadas e você vai estar sendo exposto a essas palavras. Como por exemplo, get settled in, você vai buscar o que significa esse negócio. Peace, quiet, olha aqui, ó, a quantidade de outros vocabulários que você aprende. E isso vai expandindo muito mais o seu vocabulário, é claro. E quanto mais você aumenta o seu vocabulário, a capacidade de você entender o inglês também dá uma aumentada. Agora vamos dar uma olhada aqui rápida nas ocorrências. Olha só, então algumas ocorrências dessas duas palavras. Só que antes quero deixar um recado aí para você, principalmente para você que está aí em busca de um curso de inglês. É só para te lembrar que eu sempre recomendo um curso de inglês completão que vai do básico ao avançado. Sempre recomendo ele aqui no canal. É o curso do Gabriel Becker, meu xará. E com esse curso você tem a possibilidade de aprender inglês até 6 vezes mais rápido por conta da metodologia aplicada nesse curso. Então, digamos que de repente você esteja aí numa fase que já está preparado para fazer um curso, de repente você está até pesquisando por um curso e meio que não sabe por onde ir, fica aí a minha recomendação para você. É um curso muito bom, vou deixar o link dele aqui na descrição para você dar uma conferida, para você pelo menos entender o porquê que com esse curso você pode aprender inglês mais rápido, até 6 vezes mais rápido você pode aprender inglês com esse curso. Vai lá entender a metodologia dele, lá você vai ter todos os detalhes desse curso, você vai ter até um vídeo explicativo, você também tem depoimento de alunos, então vale muito a pena você dar uma conferida. E a propósito, você tem até 30 dias para dar uma experimentada nele, para dar uma olhada. Caso você não queira continuar, você pode pedir reembolso e você tem o seu investimento todo devolvido para você 100% dentro desse prazo de 30 dias. Então vale a pena você dar uma olhada, porque você pode aprender inglês muito mais rápido, ok? O link vai estar aqui na descrição. Pois bem, continuando aqui, então nós temos no minuto 4:24, que é a partir daqui, onde tem esse trecho que a gente já viu no início, né? E ele diz, "This is freaking awesome." É a primeira vez que a palavra aparece, freaking. E mais adiante, que é parte do trecho que a gente já viu, a palavra cozy aparece pela primeira vez. E aí, seguindo em frente, no minuto 6:45, ele vai dizer, "Camp is all set up and it's starting to feel pretty cozy in here." Então ele diz, acampamento está todo pronto
e está começando a ficar aconchegante aqui. Isso é o que ele está dizendo. Então a palavra cozy aparece já pela segunda vez aqui. Aí você meio que já fica assim, poxa, o que isso significa? E mais adiante ele diz, and right above the sink there's a microwave, which is freaking awesome. Então ele usa a palavra freaking pela segunda vez aqui. E aqui basicamente o que ele está dizendo é, e logo acima da pia tem um micro-ondas, o que é muito incrível. Você poderia traduzir, sei lá, o que é incrível pra caramba, o que é incrível demais, e por aí vai. Você já entendeu a função aqui do freaking nesse contexto. Mais adiante também ele vai dizer, we're about to get cozy, girl. Cozy, cozy, cozy. E aqui, esse cozy, 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 ele repete de propósito mesmo, e aqui eu acho que ele faz menção à marca dele. Mas quando ele diz aqui, ó, we're about to get cozy, girl. Nessa parte, se você for assistir o vídeo lá, você vai notar isso. Ele tem uma cachorra, aí ele diz pra ela, nós estamos prestes a ficar aconchegante, ou nos sentir aconchegante, no sentido de vamos começar a nos esquentar. Então é esse o contexto aqui. We're about to get cozy, girl. Então estamos prestes a ficar aconchegante, garota. Então olha só a sequência. Ela já tinha aparecido aqui na primeira vez, apareceu na segunda e agora aqui na terceira vez, e depois ele dá uma sequência de cozy, cozy, cozy. E mais adiante nós temos aqui, ó, o freaking aparecendo de novo, pela terceira vez agora. E ele diz, and to be honest, it looks really freaking good. Essa parte aqui é quando ele está fazendo uma comida lá para ele, e aí ele dá a opinião. Olha o que ele diz, and to be honest, it looks, e para ser honesto, parece muito bom. É como se aqui, porque ele usa a palavra really, já é um intensificador pro good, mas ele usa a palavra freaking também. Really freaking. Lembra que eu falei lá anteriormente que você poderia colocar o pretty freaking ou really freaking? É como se você usassem dois intensificadores ao mesmo tempo. E é o que acontece aqui também. And to be honest, it looks really freaking good. Para ser honesto, parece muito bom, ou parece bom pra caramba. E aí na tradução você não necessariamente precisa repetir os dois intensificadores. Um só já vai bastar na tradução. Mas o ponto aqui é para você entender que ele usou o really como um intensificador, e você pode traduzir ele de duas formas, depende de como você vai encarar. O really aqui pode ser realmente ou muito, e ambos, seja realmente ou muito, a função dele aqui é como um intensificador. E mais adiante, que foi só até onde eu marquei, o freaking aparece de novo. Olha o que ele diz. And it's actually pretty freaking good. De novo ainda relacionado à alimentação ali. Ele acabou de cozinhar, ficou numa aparência, ele disse isso aqui. Depois ele experimentou e aí a opinião dele foi essa aqui, ó. And it's actually pretty freaking good. De fato, está muito bom. Na realidade, está muito bom. Ou seja, o freaking de novo aqui intensificando o good. Tá? Realmente está muito bom, está bom pra caramba. E se, olha só, lembra que eu disse que o freaking é uma versão mais soft, uma versão mais leve daquela palavrinha que é um palavrão, na verdade. Ela é uma versão disso aqui, eu vou colocar de novo para você ver. Se ele dissesse dessa forma aqui, ó, and it's actually pretty, e ele utilizasse isso aqui, ó, good, ficaria algo como, é o que nós diríamos aqui, sendo mais agressivo na opinião, na verdade está bom para canário. Teria essa equivalência, entendeu aí? Na verdade está bom para canário. Você entendeu o ponto aí? Se ele utilizasse isso aqui. Mas como eu falei, eles usam bastante essa opção aqui, ó, como porque é mais leve, né? E aí você consegue introduzir isso em muitos contextos. Pois bem, então feito isso aqui, tendo visto essas ocorrências aqui, teria mais. Mas imagina aí, não daria para eu registrar tudo isso aqui, não faria sentido. E até porque isso aqui já é suficiente para você entender. Como o objetivo final desse vídeo aqui é destacar para você
essa importância da frequência, essa importância da repetição, embora eu não coloquei, não registrei todas, mas aqui tem uma quantidade suficiente para você entender isso aqui, beleza? Então olha só, viu como que a gente aprende muito mais as palavras quando a gente é exposto a elas com uma certa frequência? E se você está sendo exposto a uma determinada palavra ou alguns vocabulários com uma certa frequência e em contextos diferentes, aí mesmo que você aprende muito mais. Por quê? Porque tanto essa frequência, essa repetição vai fazer com que você retenha muito mais o significado dessa palavra, a ponto de você reter essa palavra tanto que agora ela faz parte de você. E em contextos diferentes, dependendo do uso da palavra, muitas vezes ela pode significar coisas diferentes. E aí a mesma palavra que você já aprendeu um significado dela e já não esquece mais, agora você aprende um novo significado dela e você tem aí um conhecimento maior de uma mesma palavra. Então, contextos diferentes e repetições frequentes são chave para você, de fato, aprender inglês mais rápido, aprender novas palavras, expandir o seu vocabulário muito mais rápido. Então, para você, por exemplo, que sempre esquece aquela palavra nova, e isso é normal, né? Se aprender uma palavra ali, o seu cérebro insiste em ignorar o significado daquela palavra, você sempre está esquecendo, então esse tipo de repetição aqui vai resolver esse problema. Vamos assistir o trecho do vídeo mais uma vez? Então preste atenção aí. Whew. All right, we made it to camp. Oh my gosh. Look at how deep this snow is. There's absolutely no way my two-wheel drive van could drive through this little snow. This is freaking awesome. So I'm gonna call this home for the night, get settled in, and enjoy some peace and quiet in this snowy, cozy forest. Pois bem, então é incrível o quanto você pode aprender inglês com o YouTube. A ferramenta está aí, gratuita, basta você saber utilizar. E como o nosso aprendizado não pode parar, para você que já foi lá antes, dá uma conferida na metodologia desse curso que recomendo e gostaria de continuar consumindo dos meus conteúdos, você pode acessar a área de membros aqui do canal, que é onde eu coloco conteúdos exclusivos. Já tem bastante conteúdo lá te esperando, ou você pode simplesmente ir para esse próximo vídeo aqui, ó, onde você vai ter a oportunidade de aumentar o seu vocabulário e a sua capacidade de entender o inglês. Aguardo você nesse próximo vídeo.